O ritmo de vacinação no Brasil é considerado lento, com pouco mais de 4% da população recebendo uma dose e nem 2% imunizados com as duas. A corrida atual dos governos federal, estadual e municipal em busca das vacinas vai conseguir mudar essa situação? O Jornal da Manhã conversa agora com a epidemiologista e ex-coordenadora nacional do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues, que está conosco aqui. Tudo bem, doutora Carla? Seja bem-vinda. Um bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Nicole e todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Doutora, com o ritmo atual da vacinação, a senhora espera um bom progresso ou não? Está lento mesmo, de fato? Qual a avaliação da senhora sobre a campanha até aqui e um prognóstico para o futuro, com esse anúncio importante que tivemos ontem da compra da Sputnik V? Como a senhora avalia atualmente a campanha e o que espera daqui para frente? Nós temos que ter clareza que o ritmo lento foi em função da escassez de vacina, né? O Ministério da Saúde apostou numa única plataforma, né? Numa única aquisição, que era a vacina da AstraZeneca. Depois, pela pressão da população e dos governadores e prefeitos, buscou-se os nossos fornecedores. Então, agora nós vamos ter... Já temos, aliás, né, a Coronavac junto com a AstraZeneca. A AstraZeneca teve problemas de produção, parece que agora conseguiu corrigir, vão entregar até o final do mês 3,8 milhões, estão dizendo que a partir de abril vão entregar 30 milhões. O Butantan, felizmente, conseguiu regularizar, né, está recebendo todo o insumo farmacêutico ativo para a produção da sua vacina, e agora, né, tendo as novas aquisições da Sputnik e outras que possível vão firmar, né, está se dizendo também da Pfizer, da Covaxin, então nós possivelmente a partir de maio vamos ter uma aceleração da vacinação com maior quantitativo de vacinas. Perfeito. E doutora, a gente tem escutado muito recentemente, né, sobre como o Brasil sempre teve essa expertise, né, para conseguir vacinar a população, que antes a gente conseguia vacinar até 1 milhão de pessoas diariamente. Por que hoje em dia a gente não consegue mais fazer isso? Qual que é a diferença de tempos anteriores para agora? Como eu disse, Nicole, é falta de vacina, né? Todas as campanhas, nós nunca começamos uma campanha com essa escassez de vacina. Então, tendo que, inclusive, interromper a campanha em alguns momentos porque houve desabastecimento. Todas as campanhas que o Ministério da Saúde fez ao longo da história, você tinha uma grande quantidade de vacinas e com a capilaridade do SUS. Para vocês terem ideia, nós temos 38 mil salas de vacinas nos 5.570 municípios brasileiros. Então, todo município tem pelo menos uma sala de vacina, né? Então, isso dá uma capilaridade muito grande para garantir a vacinação da população brasileira. Se consegue levar a vacina para a população ribeirinha, para a população indígena, para os quilombolas, se faz vacinação de acamados, né, em casa. Então, essa estrutura do SUS, ela dá uma velocidade muito grande para a vacinação. No entanto, nesse momento, o que aconteceu? Falta de vacina. Por isso, a vacinação está acontecendo dessa forma lenta. E diante das mutações, doutora, o que a senhora espera de mudanças daqui para frente? Alguns países já chegaram, inclusive, a anunciar suspensão das campanhas de vacinação, justamente numa cautela diante das variantes que vão surgindo. As vacinas são eficazes para as variações que já estão em circulação, e a senhora imagina que mesmo que haja novas mutações, elas poderiam continuar sendo utilizadas, ou há o risco de que algumas dessas vacinas se percam, precisem ser atualizadas? O que a senhora imagina, doutora? Vitor, nós precisamos esclarecer um pouco a tua fala agora. Alguns países suspenderam a vacinação não por conta das cepas mutantes, e sim por a notificação de alguns eventos adversos que estão sendo investigados. Mas até agora, em relação a esses eventos adversos, né, que foi uma trombose identificada em alguns pacientes idosos, que é natural que aconteça, né, a população que mais tem a possibilidade de acontecer esse tipo de doença, estão fazendo uma investigação e possivelmente vai se chegar à conclusão que são relações temporais, que não tem nada a ver com a vacina. Tanto é que a maioria dos países continuam vacinando, né? Então, foi uma precaução de alguns países, mas isso não se verificou nos demais países. Então, ainda continua sendo uma vacina muito segura e quando ela chegar no Brasil, ela deve ser usada. Em relação às variantes, né, até este momento, não há estudos que demonstrem que essas cepas não vão funcionar com as vacinas. Todos os estudos feitos até agora
somente em relação à cepa da África do Sul, se mostrou uma perca de eficácia em relação a uma perda, de eficácia em relação a esta vacina da AstraZeneca, mas também muito incipiente ainda. Então, neste momento, o que nós podemos dizer? Apesar das variantes que estão acontecendo, e isso era esperado, as vacinas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, os laboratórios, numa medida de se antecipar a isso, né, se essas variantes tiverem mais mutações e aí a vacina não funcionar, os laboratórios já estarão preparados. Mas, nesse momento, nós podemos, sim, utilizar as vacinas que estão disponíveis, porque elas protegem, inclusive, para essas cepas. Doutora, além dessa notícia, né, de que a Anvisa deu o registro definitivo da vacina de Oxford AstraZeneca, o Ministério da Saúde também anunciou ontem, né, a compra de mais 10 milhões de doses da Sputnik V. No entanto, ela ainda não foi aprovada pela Anvisa, né? Falta, de fato, apenas essa aprovação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que a gente possa, claro, depois que as vacinas chegarem aqui ao Brasil, para que a gente possa começar a vacinar a população também com esse imunizante? Sim, né? Nós, inicialmente, estávamos questionando a compra dessa vacina, né, em relação não a compra, mas simplesmente dizer que já iria se utilizar, inclusive agora no mês de março, porque você ainda não tinha os estudos de fase 3 terminados e ainda não tinha o registro dessa vacina. No entanto, os estudos de fase 3 já terminaram, se mostrou uma vacina com efetividade uma eficácia muito elevada, então é uma vacina que vai ter um potencial muito importante, também mostrando a diminuição de casos graves e óbitos. Então, o que a gente espera agora? Né, que o laboratório responsável pela vacina dê andamento o mais rápido possível no registro emergencial, que é aquele registro rápido que a Anvisa demora 10 dias para dar a possibilidade de uso, e aí sim, possivelmente no final de abril ou começo de maio, esses 10 milhões poderão começar a ser usados no nosso país. E o que a senhora achou, doutora, da definição dos grupos prioritários aqui no Brasil? A definição que foi feita e que está sendo usada na maior parte dos estados e das cidades brasileiras é a ideal? Foi correta a divisão por faixas etárias, por grupos profissionais, enfim, o cronograma de vacinação foi dividido de uma maneira adequada na visão da senhora? Foi sim, Vitor. Nós temos que entender, né, que essas vacinas, nesse momento, nós estamos falando de proteção contra a gravidade, contra a internação e óbito. Essas vacinas se mostraram muito promissoras para esse tipo de proteção. Então, quem que nós temos que vacinar nesse momento? Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que têm o maior risco de adoecer, ter complicações e óbito, né, inclusive de ser uma fonte de infecção, e também a população idosa, né, porque, para você ter ideia, o idoso tem a chance de morrer 4 vezes maior do que uma pessoa jovem. Então, é esse grupo que nós precisamos proteger. Depois, nós vamos vacinar a população com comorbidade, né, que também tem um elevado risco, que são os obesos, os cardiopatas, as pessoas que têm problemas respiratórios crônicos, os diabéticos, para depois nós chegarmos na população que nós chamamos de trabalhadores essenciais. São os professores, os trabalhadores da indústria, os trabalhadores dos transportes urbanos, a força de segurança pública. Então, é uma adequação adequada, é uma distribuição adequada, né? Então, por que a gente não tem mais vacinas nesse momento? Então, a gente vai ter que fazer essa divisão por etapa. À medida que se acelere essa vacinação, né, com a chegada de mais vacinas, possivelmente esses grupos poderão, inclusive, ser antecipados a essa ordem, né? Ser juntado, em vez de fazer um grupo de cada vez, poder fazer 2 grupos ou até 3 grupos ao mesmo tempo. Mas, nesse momento, é preciso que a gente respeite essa ordem, porque nós estamos falando em salvar vidas e é preciso vacinar aquela população que tem mais risco de adoecer, ter complicação e óbito. E, doutora, qual que é a sua opinião a respeito da aquisição de vacinas, tanto por parte de prefeituras, né, dos municípios, quanto também da iniciativa privada? Isso deve colaborar com a vacinação, com o avanço da vacinação aqui no Brasil, ou pode causar aí agravar, né, as desigualdades que a gente já tem no país, como muitas entidades têm falado?
Nós temos que pensar, né, que o ideal, eu não tenho dúvida, e essa sempre foi a minha defesa, né, que o plano de imunização fosse coordenado pelo Ministério da Saúde, como sempre fez. Essa é a política de Estado, né, que fez com que o Programa Nacional de Imunizações fosse reconhecido nacional e internacionalmente, porque nós tínhamos uma diretriz nacional, a compra de vacina centralizada pelo governo federal e as ações de vacinação sendo ordenadas e desenvolvidas pelos estados e municípios, né? Neste momento, né, que o governo está colocando muito empecilho para comprar muitas vacinas e colocando dificuldade, eu acredito que nós temos que buscar outros caminhos, né? Se num primeiro momento isso não foi ideal, neste momento eu acho que a gente pode buscar esse caminho. Agora, é preciso que isso seja feito de forma coordenada, né? E que isso seja garantido, que a vacina vai chegar equitativa para todos os municípios, porque senão nós vamos ter muitos problemas. Um município vai ter muita vacina, o outro município vizinho não vai ter nada, e a população é muito inteligente. Ela vai se deslocar para esse município. E nós vamos ter uma desorganização do processo de vacinação. Então, é preciso que, se houver essa compra, que ela seja feita num pool de prefeituras e de governadores estaduais e que a distribuição seja equitativa de acordo com o risco de adoecer, para que a gente não possa ter mais desigualdades ainda no nosso país. Muito bem, nós ouvimos aqui no Jornal da Manhã a epidemiologista e ex-coordenadora do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues. Obrigado, doutora, pela entrevista e um ótimo sábado por aí. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço.